paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 12, caminhando para o final do nosso trimestre. E eu gostaria de estar apresentando aos irmãos a revista que nós estaremos estudando no segundo trimestre deste ano. Ela terá como tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Então, se este canal está sendo bênção para a sua vida, continue acompanhando, divulgue estas lições. O nosso único propósito aqui é falar do amor de Jesus Cristo. Amém? Então, esta lição de número 12, ela tem como tema o Filho e o Espírito. E é para o dia 22 de março de 2026. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, Lucas capítulo 1, no verso 35, que diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Nós já falamos em lições anteriores que este é o nosso plano de salvação, o plano da redenção. Deus, ele elaborou o plano e Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo deste plano. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. O verso 26 e o 27, ele diz assim, E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O verso 28 e 29 diz assim, E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. O verso 30 e 31 diz assim, Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O verso 32 e o 33 vem nos dizendo: E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Verso 34 e 35. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E este é o nosso texto áureo também. O verso 36 e o 37 vem nos dizendo: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Verso 38 vem nos dizendo: porque para Deus nada é impossível. Esse é o verso 37. O 38: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós estaremos estudando nesta lição aqui que a primeiro momento ela deu aquela titubeada como é comum do ser humano, mas depois ela creu nesta palavra. Estaremos estudando este conceito.
dentro de 3 objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. O segundo, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito Santo. E o terceiro objetivo que estaremos estudando, destacar que a obra da salvação é trinitária, que exige do crente fé e submissão. Né? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Aqui, irmãos, se até o Filho de Deus escolheu viver em dependência do Espírito Santo, imagina nós. Nós temos que sempre estar buscando e precisamos desta capacitação na nossa caminhada cristã, assim como o apóstolo Paulo ele nos ensinou, né? Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E aí eu complemento aqui com minhas palavras, né? Sob a total dependência do Espírito Santo, que o guiava, que o capacitava, que o consolava, que o confortava, que lhe dava a direção, né? Então aqui nós temos como palavra-chave para a lição de hoje dependência, e estaremos estudando 3 tópicos. Primeiro, o Espírito e a concepção do Filho. O segundo tópico que estaremos estudando, o Filho e a sua relação com o Espírito. E o terceiro tópico, a Trindade e a missão redentora. Temos como introdução para a nossa lição de hoje que nesta lição nós estaremos estudando, né, que o Espírito Santo de Deus participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente para a obra de redenção. Ou seja, irmãos, nós já comentamos aqui, a obra de redenção na nossa vida, ela foi elaborada por Deus, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo continua, convencendo e nos capacitando desta obra, redentora. Então, o plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? No primeiro tópico aqui, nós estaremos estudando o seu primeiro subtópico, que tem como tema o anúncio do nascimento de Jesus. Aqui, Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, como nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe. E aqui, ele falando a Maria, demonstra, quando ele fala ali para Maria, Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. Mas na sequência do texto, afirma que ela creu e na mais completa confiança e submissão, ela declara, eis aqui a sua serva. Como eu disse aos irmãos, num primeiro momento, nós duvidamos da promessa do nosso Deus, mas depois aquilo ali, a palavra ela entra, se enraiza e nós temos que fazer como o exemplo de Maria, crer que se Deus falou, vai se cumprir na minha vida e na sua vida, E ainda podemos trazer aqui, irmãos, que diante disso, lá em Lucas capítulo 1, verso 38, que nós acabamos de ler, diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, como disse aos irmãos, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí o anjo se ausentou dela. O verso 37, irmão, vem dizendo que para Deus nada é impossível, amém? O subtópico de número 2, ele diz assim, o Espírito como agente da concepção. Aqui, a explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa, como nós lemos em Lucas capítulo 1, verso 35 da nossa leitura bíblica em classe, que diz o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, esse verso aqui, ele vai nos trazer também que a sombra, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E esta sombra, irmãos, vamos entender o contexto aqui, refere-se à
presença de Deus, como lá no Êxodo capítulo 40, verso 35, onde Moisés ali não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aquela sombra, ela estava sobre Maria, e reporta-se a nuvem, da presença divina na transfiguração, conforme Lucas capítulo 9, verso 34, que diz, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Ainda podemos trazer que sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Então, aqui podemos dizer que a concepção será a obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo, e por isso ele será chamado Filho de Deus. Amém? No terceiro subtópico nós temos a pureza e a santidade do Filho. No segundo subtópico nós vimos que esta sombra, ela representa o quê? Ela representa uma ação protetiva e criadora, E ainda, trazendo o Salmo 91, a respeito da sombra, a Bíblia vem nos dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então agora, introduzindo aqui o subtópico de número 3, diz assim, a pureza e a santidade do Filho, como eu havia comentado aos irmãos. O anjo afirma que o Filho, que nasceria de Maria, seria santo. E aqui nós precisamos explicar aos irmãos que esta palavra santo indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. Mas no caso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, designa um atributo divino, porque ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei, conforme Mateus capítulo de número 5, no verso 17, que diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Aqui ainda, ele também, só ele é capaz de oferecer-se como sacrifício perfeito. Então, assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica à imagem do Filho. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, ele diz assim, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, neste primeiro tópico, nós estudamos aqui sobre o Espírito e a concepção do Filho. O resumo diz assim, a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. Caminhando para o tópico de número 2, nós temos o Filho e a sua relação com o Espírito. Aqui nós estaremos vendo, no primeiro subtópico, o Filho é o Verbo feito carne. O Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Isso indica que na plenitude dos tempos o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 4, verso 4, ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Jesus não começou a existir ali na concepção de Maria, ele é eterno. Ainda, ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve sua essência divina. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo não usou
plenamente seus atributos divinos, exceto isso enquanto ele estava aqui como homem, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, verso 38, reforça esta escrita do autor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? O subtópico de número 2, nós estaremos estudando: o Espírito capacita o Filho. Aqui, embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como homem, cheio do Espírito. Cada palavra, cada milagre, cada demônio expulso, cada perdão ministrado eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 12, verso 28, vem nos dizendo: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará justiça às nações. Amém? Ainda podemos trazer que sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Ainda, irmãos, neste contexto que estamos estudando, é o Espírito Santo que lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. É também um modelo para todos nós estarmos seguindo. Toda a obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? O terceiro subtópico estaremos estudando: o Filho e o poder do Espírito. Aqui, como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. A unção do Espírito sustentou seu ministério, conforme nós já lemos lá em Mateus capítulo 12, no verso de número 18. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Olha o que diz Hebreus capítulo de número 9, no verso de número 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ainda, para fechar este subtópico aqui, mesmo sendo Deus, Jesus viveu em plena obediência ao Pai, capacitado pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. O resumo deste tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre o Filho e a sua relação com o Espírito, ele vem dizendo assim, durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito Santo. E nós devemos seguir este mesmo exemplo. O tópico de número 3, estaremos estudando a Trindade e a missão redentora. Aqui no primeiro subtópico temos: o Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ela é fonte de todo o propósito redentor, conforme nós sabemos, nosso textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o salmista, ainda no Salmo 3, verso 8, ele vem dizendo que a salvação, ela vem do Senhor, e sobre o teu povo esteja a sua bênção. E a Bíblia ainda traz que é desejo de todos, é desejo de Deus que todos sejam salvos. Amém? Então, a salvação, ela é iniciativa do nosso Deus. E aí, ele fez o plano, Jesus executou o plano, e o Espírito Santo continua convencendo deste plano milagroso na minha vida e na sua vida. O Pai enviou o Filho ao mundo,
não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. E o Espírito Santo de Deus, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Amém? Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica, como nós estamos aqui dizendo aos irmãos. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província, na Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Neste texto aqui, podemos ver, é a Trindade atuando no plano da salvação. Amém? O segundo subtópico diz: o Espírito revela e exalta o Filho. Aqui, João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Assim, toda a obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Olha o que a 1 de João, capítulo 4, no versículo 1 e 2 vem nos trazendo. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Amém? O terceiro subtópico aqui vem trazendo que a fé e a submissão do crente, que é a nossa parte neste plano aqui, ó. E aqui só reiterando, irmãos, Cristo, então, ele é o centro da obra do Espírito, amém? O terceiro subtópico vai confirmar esta expressão. O plano de redenção, embora concedido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui, o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que ele é poderoso para fazer o impossível, conforme nós lemos em Lucas capítulo 1, verso 37. Então a resposta que Deus espera de mim e de você é o quê? A nossa fé, o nosso arrependimento e obediência a Ele. Lembra lá no início da aula que nós comentamos? Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender, ela se colocou à disposição e se submeteu, dizendo: eis aqui a sua serva. Amém? Então aqui, irmãos, o resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre a Trindade e a missão redentora, ele diz assim, a obra da redenção é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Amém? Temos como conclusão para a nossa lição de hoje que o Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. Somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre, e ela terá como tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo
esteja com todos nós. Você pode dizer um amém?